E aí, você está se preparando para o Enem? Você sabe que você vai ter que escrever uma redação lá, não é isso? Eu sou o André Guerra, do curso Entre Linhas. Estou aqui com um convidado especial que vai te ensinar uma dica fundamental para você se dar bem nessa prova de redação do Enem. Estou aqui com o professor Abdon Guerra, um especialista em redação no Enem, também na prova de medicina da Baiana, tá? Um cara que faz um acompanhamento diferenciado dos alunos, fazendo os alunos aí explorarem as suas potencialidades. Eu vim aqui para Salvador, estamos aqui no Rio Vermelho, gravando aqui esse vídeo, que eu vim atrás desse cara que é um especialista para dar essa dica aqui para o canal Entre Linhas sobre as 5 competências do Enem. Exatamente, você que vai fazer a prova, você tem que ter 5 competências. Quando você produzir o seu texto, você tem que verificar se você atendeu a esses 5 critérios. Então, para falar dessas competências do Enem, professor Abdon Guerra, com a palavra, jogador aí, meu irmão. Obrigado, André. Gente, a prova de vocês será avaliada de redação, a prova de redação será avaliada conforme 5 competências, né? De acordo com 5 competências. A primeira competência é uma competência que vocês já trabalham ao longo da vida escolar inteira, né? Que é o domínio do código linguístico. Vocês têm aulas de gramática, de língua portuguesa, desde o Fundamental 1, né? E isso foi sendo desenvolvido ao longo da sua vida escolar. Então, o que eles querem é que você tenha o domínio do código linguístico, tá? Então, que você fique atento à acentuação gráfica, que você fique atento à pontuação, à concordância verbo-nominal, e isso, sem dúvida, vai demonstrar poder, tá? E vai causar um impacto importante na avaliação do seu texto. Olha, Abdon, legal, uma das coisas que a gente fala sempre aqui no canal é da língua portuguesa como uma ferramenta, né? Por que a pessoa precisa dominar a língua portuguesa? Porque ela é uma ferramenta para alcançar níveis dentro da sociedade. Então, isso aí confirma, né, que se você domina bem a língua portuguesa, você está atendendo a primeira competência do Enem, então, que vai garantir aí uma parte da sua nota. É isso, então? Massa. A segunda competência, ela diz respeito à sua leitura de mundo, né? A leitura do tema e a leitura de mundo. Mas não só isso, ela contempla também a dissertação argumentativa. Você conhece o que é dissertar argumentando? O que é uma dissertação argumentativa, né? É simplesmente defender um ponto de vista e tentar convencer o seu leitor acerca da sua opinião. Para isso você vai precisar fundamentar. E onde é que a leitura de mundo entra aí? A leitura de mundo entra para mostrar a sua competência leitora, né? A gente não pode esquecer que a competência leitora, ela é anterior à competência escritora. Ninguém escreve sobre o que não sabe. Então, quanto mais você traz elementos, por exemplo, de outras áreas do conhecimento para o seu texto, isso demonstra uma leitura de mundo, tá? E com isso você está contribuindo para a excelência nessa competência, a competência 2. Então, deixa eu ver se eu entendi. Para eu fazer uma boa redação, eu não preciso apenas da técnica da escrita. Não apenas eu preciso ter um conteúdo, eu preciso ter uma bagagem de leitura para poder fazer uma boa redação, é isso? Exatamente. Se você é um bom leitor, e eu não estou falando de uma leitura livresca, você não vai abrir toda a obra de Guimarães Rosa ou Jorge Amado, aí eu estou conseguindo ler tudo. Isso também é importante, mas eu estou falando de uma leitura de mundo. Você está atento à publicidade, aos periódicos, ao teatro, ao cinema, à música popular brasileira. Você ter a capacidade de estabelecer relações, isso tudo faz o processo de leitura de mundo, né? Você está atento a isso. Isso é de uma importância muito grande, porque na hora da prova você vai ter a capacidade de estabelecer links com isso tudo, e isso vai crescer, faz você crescer no texto. Que legal. A competência 3, ela tem alguns comandos verbais, né? A competência 3 diz assim: selecione, organize, relacione e interprete argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Eu falei anteriormente que o objetivo da dissertação argumentativa é convencer o outro acerca
do seu ponto de vista, da sua opinião sobre determinado problema que o Enem traz. O Enem, por exemplo, trouxe agora caminhos para combater a intolerância religiosa naquela primeira prova. As escolas estavam ocupadas, portanto teve uma segunda prova, né, que foi caminhos para combater a intolerância racial. Observem que esses dois temas dialogam, né? Se a gente for pensar que a intolerância religiosa, mais especificamente ao candomblé, a uma religião de matriz africana, tem tudo a ver com o racismo, né? A desqualificação dessa religião, das religiões de matriz africana, tem uma relação direta. Então, não foi aleatória a escolha, né? Então, veja só. Então, Abdon, quanto mais leituras, quanto mais filmes, quanto mais músicas, quanto mais debates eu participo a respeito de temas, né, que dialogam aí dentro da nossa realidade, da contemporaneidade, mais preparado eu vou estar para atender a essa competência. Sem dúvida. Você vai ficar tranquilo porque você tem um acervo interessante para consultar, né? Então, mas vamos voltar aos comandos verbais da competência 3. Ele fala selecione. Pô, selecione o quê? Argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Por que selecionar? Porque vamos partir do princípio, você só tem 30 linhas. Você não vai dar para escolher tudo o que você quer colocar. Você precisa selecionar. Como o texto objetiva a defesa de um ponto de vista, você precisa selecionar os mais consistentes, os mais sólidos, né? Os que passem credibilidade. Porque a sua ideia vai ter que ser comprada, né? Organize, esse é um comando importantíssimo também, porque organize as suas ideias. Você vê, o texto ele é dividido em parágrafos, mas o texto é um só. Essa divisão em parágrafos é uma questão apenas de organização de ideias, porque cada parágrafo comporta um argumento. Quero mudar de argumento, troca de parágrafo. Então essa organização, tá, de ideias dentro de um parágrafo vai fazer parte também da competência 3. Relacione, né? Isso eu já falei mais ou menos na competência 2, essa capacidade de estabelecer relações entre os vários assuntos que existem, que dialogam entre si. E interprete, para que você faça a interpretação como sendo o último recurso, né? Depois de uma leitura apurada, que você interprete corretamente, né? Os fatos, os argumentos, para a defesa desse ponto de vista. Olha, então a gente tem aí 4 habilidades, né, a serem desenvolvidas dentro dessas competências, né? A habilidade de selecionar, de organizar, de relacionar e interpretar, que é acrescentar ali algo de seu dentro daquela análise. Exatamente. Não é isso? Show de bola. A competência 4, ela vai falar em nome dos chamados mecanismos linguísticos de coesão e coerência, que também a gente já tem uma intimidade, né? Vamos falar a princípio da coesão. A coesão, vou usar aqui uma metáfora que eu gosto muito, a coesão, ela se localiza na superfície do texto. A coerência, por sua vez, se localiza na profundidade do texto. Mas você pode trazer a coerência que está na profundidade para a superfície através dos conectores, dos chamados conectores, os conectivos, as conjunções, os advérbios, os pronomes demonstrativos, para te dar uma unidade. Não lembre-se que o texto é um só, com início, meio e fim. A divisão em parágrafos é uma mera questão de organização de ideias, né? Lembra que eu falei isso há pouco? Então, acabei de ter uma ideia aqui. Vamos marcar um bate-papo desse só sobre coesão e coerência para a gente explicar bem aprofundado aí. Show de bola. Já estou comprando o passe aqui para a gente fazer mais. Tá? Então, vejam só. É óbvio também que a coesão, muitas vezes, ela já está estabelecida em termos semânticos. Então, você não precisa lançar a mão de um conector se a coesão já está perfeitamente estabelecida. Tá? Então, a competência 4 vai avaliar você se você é coerente no que diz e se você... Olha a defesa de um ponto de vista. Como é que eu defendo aqui e depois eu enfraqueço o meu argumento? Isso aí não está sendo coerente, né? Você não está sendo coerente dentro do seu texto, tá? E se ele tem uma unidade com início, meio e fim, tá? Então, a competência 4 vai ser... você vai ser avaliado nessa competência 4 conforme a sua habilidade
para estabelecer vínculos coesivos e a capacidade de ser coerente, tá? É como se fosse, aprofunda um pouco a questão da organização da competência 2. Sem dúvida. Né? As competências, elas estão interrelacionadas, né? Quando você vai mal em uma competência, automaticamente isso impacta nas demais. Olha só. Né? Então, é importante ficar atento a todas elas, né? Ter esse rigor, lembrar que a redação é, sem dúvida nenhuma, a menina dos olhos de todos os vestibulares. Com né? certeza. Então não é, eu vou me livrar da redação, não. Eu vou elaborar. Olha o verbo. Olha Né? só. Elaborar. É com cuidado. É minha obra-prima. Ela pode me colocar lá dentro onde eu quero. Então, Abdon, de acordo com o que você está falando aí, tem uma coisa que a gente bate sempre, né, quando a gente está dando as dicas para o pessoal fazer a prova, que é o seguinte: na prova de interpretação, na prova de português, em qualquer prova, a sua opinião, ela não interessa. Quem você é, o que você pensa, aquilo que você acredita, não interessa. Você tem que demonstrar que é capaz de entender o pensamento de um cara que escreveu um texto e de um outro que elaborou uma questão em cima dele. Siga a linha de pensamento a partir do enunciado e acabou a sua participação ali. Agora, na redação, não. É o processo de construção de algo que é seu a partir de um tema, não é isso? Então, show de bola. Justamente porque é dissertação argumentativa. A sua opinião é muito importante. E isso aí puxa exatamente a competência 5, que é o que é que você faria diante disso, Exatamente. que é a intervenção, né? A competência 5, ela fala em nome de uma proposta de intervenção. Tá? É importante deixar vocês tranquilos que ninguém está querendo a descoberta para a cura para o câncer. Ninguém está buscando isso. Né? Mas não é uma solução mágica. Não é uma solução mágica, mas algo, como eles chamam, né, no guia do participante lá do INEP, isso está disponível para todos os candidatos, né? Basta ir no site do INEP, colocar guia do participante, você vê isso tudo lá. Ele está dizendo que a intervenção precisa ser exequível. O que é exequível? Que possa ser executada. Ou, em outras palavras, possível. Sim, né? Muito Ninguém interessante. está querendo a cura para o câncer, ou a invenção da roda novamente, nada disso, né? Mas algo que, em primeiro lugar, que dialogue com o problema apresentado, né? Com o seu discurso sobre esse problema, né? A conclusão, se você escolher a conclusão para dar as propostas de intervenção, mas não é um lugar exclusivo, você pode dar ao longo do seu texto, interessante. né? Você pode ir dando ao longo do seu texto, até inclusive esse novo tema que o Enem colocou nessas as duas últimas versões, que foram caminhos para combater a intolerância religiosa, já permite, né, que você vá apontando caminhos enquanto você problematiza, né, sim. a questão. Tá? Então, e até que ela não aponta caminhos, sim caminhos, né? Ou seja, existem várias propostas. Muito bacana. Tá? Então, assim, legal. E importante também é que você saiba que se você responde à pergunta o que fazer, que é a sua proposta de intervenção, você vai ter que, em seguida, fazer essa pergunta, como fazer? Porque eles querem o detalhamento. E a sua nota vai estar relacionada à capacidade de detalhar. Então, é necessário que o Estado invista em educação, por exemplo. Como? Na contratação de professores? Se ele não detalha, ele acaba caindo num clichê, né? Exatamente. Você vai deixar vago. Sim. Né? Vai ser um parágrafo vago. Tá? Então, é basicamente isso. E a outra observação importante, respeitando os direitos humanos e a sociedade e a diversidade sociocultural. Tá? Então, super importante isso, porque para a gente ficar atento, porque eu gosto sempre de uma expressão que eu li, me foge agora o autor, mas que diz o seguinte: a escrita se opõe a todo segredo. Então você deixa marcas da sua linha de pensamento, cuidado, né? Para não ali estar parecendo ser uma pessoa preconceituosa, uma pessoa desrespeitosa, tá? Então tem que ter muito cuidado. Você está sendo observado ali, né? Exatamente. Então, assim, qualquer deslize pode fazer com que o corretor diga: ele está desrespeitando os direitos humanos aqui, né? E a diversidade sociocultural, e
você pode ser penalizado por isso. Então é necessário, mais uma vez, atenção. Sim. Pô, que massa. Legal aqui. Olha, veja só o tanto de coisa que a gente aprendeu aqui hoje, aqui nesse bate-papo super informal aqui com o professor Abdon Guerra, que se você não percebeu pela fisionomia e pelo nome é meu irmão, tá? Então, muito bacana estar aqui com ele. E assim, ó, Pela voz. Pela voz tem uma série de semelhanças. Então, olha só, a gente aprendeu sobre as 5 competências do Enem, né? Primeiro, domínio da linguagem, que é uma ferramenta que precisa ser, assim, dominada. A segunda, vai me ajudando aí, cara. O entendimento da tipologia exigida, né? Que é a dissertação argumentativa. Pronto. E a leitura de mundo. Exatamente. Né? Então, ó, a leitura do tema e a leitura de mundo. Show de bola. Mostra o quê? Que é conteúdo. Você não basta você ser um técnico na escrita de redação. Tá? Já era a época do nariz de cera. Você tem que investir o seu tempo, sua energia em adquirir conteúdo para a sua redação. Isso é muito importante, tá? Tá lá na competência 2 do Enem, tá? Aí a competência 3... A competência é aqueles comandos verbais, né? Pronto, selecione, são as organize, habilidades. Selecionar, organizar, relacionar e interpretar. Maravilha. Argumentos e fatos, né? Para a defesa do ponto de vista. O que completa a 2, show de bola. Aí a gente tem a competência 4, que é a coesão e coerência, e já comprei o passe aqui pra gente fazer uma aula depois, mais especificamente, que acho que é um ponto muito importante, super né? importante. É uma habilidade, assim, é uma competência, na verdade, fantástica para você ter um texto bem construído, bem elaborado, como o Abdon ressaltou aqui. E por fim, a competência número 5, né, em que o cara vai se colocar, se posicionar diante daquele tema que está diretamente relacionado com essa aquisição do conteúdo. Não é isso? Massa. E a gente, ainda como um plus, a gente ainda ficou atento a aquelas 4 habilidadezinhas, né? Que é selecionar, interpretar, organizar e relacionar. Massa, então você tem aí bastante material para verificar se a sua redação está dentro dos conformes. Quero agradecer imensamente aqui a participação do meu irmão, professor Abdon. Valeu, meu brother. Valeu, então, um grande abraço. Pode dar seu tchau aí. Que a gente tchau, galera. Faça bom uso aqui do vídeo, tá? Show de bola, valeu. Valeu. Se você gostou, compartilha esse vídeo, tá bom? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, joga lá, canal Entre Linhas, tá? Tem um botãozinho, que é o botão de inscrever-se, aperta no sininho para o YouTube te informar quando tiver vídeo novo. A gente está também no Facebook, na página Entre Linhas Curso, dá uma curtida. E se você conhece alguém que está aí às vésperas também do Enem, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Um grande abraço, até a próxima!